Olá, bom dia. Quem está aqui me assistindo aqui a gravação no YouTube, vou falar hoje sobre o que acontece com a maioria das pessoas, porque com tudo que está acontecendo na humanidade, as pessoas ainda estão aumentando os casos de diabetes e cada vez mais pessoas infartando. Vou entrar aqui ao vivo no Instagram. Aguarde só um pouquinho quem está no YouTube, que já vai começar. Bom dia, quem está chegando ao vivo aqui no Instagram, vou escrever o meu bom dia aqui na tela. Então, quem está no YouTube, toda segunda-feira às 11 horas, eu faço live no Instagram ao vivo há muito tempo. E pretendo manter esse compromisso comigo mesma, porque esse estar ao vivo faz a minha semana ser diferente, ser mais leve. Hoje eu vou falar sobre o que acontece com a maioria das pessoas que na menopausa, na maturidade, pretendem empreender, retomam a coragem de sonhar, que é o mesmo que aconteceu comigo, é o mesmo que eu vejo acontecendo com muitas colegas, né? Mas por que eu escolhi esse tema? Porque desde 2021 que estou fazendo lives, gravando conteúdos, desenvolvendo a minha capacidade de pesquisar e comunicar, eu vejo quanta gente já morreu na praia, ao pé da letra. Pessoas que tinham esse mesmo propósito e acabaram infartando durante o caminho, acabaram desistindo, acabaram voltando à vida que tinham antes, mesmo ela sendo insatisfatória, né? Então, bom dia, quem está chegando aqui ao vivo, obrigada por estarem aqui e vamos em frente. Então, a maturidade que nós, quando a gente chega na maturidade, a gente tem mais força para a gente empreender do que lá na adolescência, do que lá aos 20 anos, quando a gente tentou, buscou a primeira opção de trabalho, a primeira carreira, né? Então, agora a gente já tem mais experiência, a gente já sabe mais o que está acontecendo com o mundo, a gente já tem uma visão mais ampliada, né? E as mulheres, elas estão sendo que estão mais impulsionando, se tornando as maiores líderes. É algo assim que está bem nítido em todos os grupos que eu participo, pessoas empreendendo, pessoas fazendo a diferença. O número de mulheres que está dando certo no sentido profissional é muito maior do que o número de homens, e principalmente na área das terapias. Muitos homens tentam, muitos homens começam, mas a desistência é muito grande, né? Então, eu estive pesquisando sobre isso e a gente vê que as mulheres com mais de 50 anos são as que mais estão consolidando esse grupo de pessoas empreendedoras em crescimento. E isso é muito bonito, muito bom, é muito gratificante também para nós que somos mulheres. E o estudo mostra que a idade média dos fundadores das pequenas empresas que mais crescem é das mulheres acima de 45 anos. Eu abri a minha empresa, meu CNPJ, com quase 60 anos e sou uma das que está dando certo aqui na minha cidade. Estou sendo reconhecida como uma empreendedora destaque aqui no meu município. Vou participar de também agora, daqui a uns dias, de um evento presencial aqui na cidade de classificação das empreendedoras que deram mais certo nos últimos anos. E isso é impulsionado por tudo que está acontecendo ao redor. Por quê? Porque a gente já tem mais experiência, como eu estava falando antes, porque a gente já sabe o que pode e o que não pode dar certo. Por que a gente já sabe? Porque a gente já viveu mais do que aquela pessoa que que é a pessoa mais nova que ainda não chegou na maturidade como nós. Então a gente já tem, depende muito, claro, da nossa cabeça, de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa percepção do mundo, para a gente dar certo em qualquer idade, né? Então, impulsionadas pelo avanço da tecnologia também.
Porque se não fosse a tecnologia, eu tenho certeza que eu não estaria fazendo esse caminho aqui. Porque quando eu, há uns 4, 5 anos atrás, estava totalmente preparada para ser uma terapeuta, uma profissional de ajudar mais pessoas, mas eu não sabia como fazer isso. Eu não sabia como conseguir me comunicar com as pessoas. Ivete, Láucia, bom dia, mulheres que estão aqui ao vivo no Instagram. E também estou gravando para deixar lá no YouTube para facilitar, porque muitas pessoas mais da maturidade não conseguem acompanhar as redes sociais do Instagram, né? Então, e é muito longe de ser apenas uma alternativa para sobrevivência, que nem é o meu caso, que nem é o caso da Gláucia. Nós somos aposentadas, nós temos outros pés de meia já, né? Além da aposentadoria também. Então, a Gláucia diz aqui, é muito valioso e inspirador o seu caminho. A gente precisa estar perto de pessoas que nos inspiram, né? Então, não é porque a gente quer, precisa sobreviver que a gente busca esse novo caminho na menopausa, né, na maturidade. É porque a gente está buscando algo mais, algo, um sentido para a vida, né? E também além do impulso, a gente está impulsionada pela tecnologia, agora nesse mundo que a gente vive, 2026, mas a gente também é impulsionada pelo mais tempo de vida, pelo prolongamento das pessoas, da vida mesmo no todo, né? A gente está podendo ser mais útil, o conceito de trabalho profissional está mudando, né? Tem muito mais flexibilidade nas cargas horárias, então tudo isso está mudando também dentro das empresas. Muitas pessoas maduras estão sendo contratadas como CEO de empresas que tem gente nova que trabalha. Conheço pessoas novas que trabalham em empresas que os gerentes contratados, mesmo não tendo experiência, são pessoas maduras. Então, você que está me ouvindo aqui, que não sabe o que vai fazer da tua vida daqui uns 5 anos, daqui uns 10 anos, você já está se aposentando, mas você não faz ideia com o que você vai trabalhar depois da aposentadoria, né? Você não quer mais voltar para aquela profissão anterior. Eu, quando me aposentei como professora, eu não queria mais nem saber de sala de aula. Tem professoras que entram em contrato temporário e voltam a trabalhar na carreira da educação enquanto elas aguentam o tranco, mas ficam aguentando. Eu decidi, quando me aposentei aos 55 anos, que eu buscaria algo diferente. Me ofereceram trabalho de caixa de supermercado, de secretária, empresas. Eu tive várias opções de continuar faturando o suficiente para sobreviver. Mas no meu coração eu sentia, não é isso que eu quero. E na mesma época que me aposentei também, eu busquei, porque eu já conhecia a medicina germânica, já era formada, já tinha o meu diploma do MEC, né? Então, eu busquei no mundo inteiro alguém especializado em diabetes pela medicina germânica. Falei com vários professores, que na época eu fazia cursos ainda, e todos eles foram categóricos. Não existe alguém do jeito que você busca. Existem, o mesmo professor Alan Borges, ele falou, eu tenho um artigo que eu escrevi, ele me enviou, mas não era o que eu precisava, não batia com a minha realidade, não tinha a ver com o foco em eu, na maturidade, querer curar a minha diabetes, que era esse o meu foco. Eu entender o porquê eu estava com hipoglicemia há tanto tempo, com falta de energia, com tanto cansaço, e porque eu estava nessa depressão também que eu tinha diagnóstico, né? Então, nada respondia aquilo que eu estava buscando. E por isso eu continuei buscando conhecimentos, continuei também no caminho sistêmico da constelação familiar, PNL, hipnose, psicoterapia, tudo cursos que eu fiz, mas nenhum me trouxe a resposta que eu buscava. E por isso eu continuo buscando. Oh, minha sobrinha linda que eu vivo. Obrigada por estar aqui.
Então, a base, o que que está por baixo de tudo isso? Porque nós, mulheres, pessoas maduras, estamos buscando um novo sentido para a vida. A medicina germânica explica isso tudo profundamente. Tenho muitas lives gravadas sobre isso, né? E trabalho isso mais nos meus grupos fechados. Mas isso tem tudo uma explicação biológica, porque a pessoa, depois dos 40 anos, não quer mais ficar com a vida que ela tanto teve, tanto se empenhou a construir. A pessoa estudou, fez mestrado, fez tantas coisas, mas chega na maturidade e a pessoa quer algo diferente. As pessoas que eu atendo com diabetes ou com depressão, é porque elas quiseram algo diferente, mas não conseguiram implementar, né? Então, tem algo a mais por trás disso. Oh, meu esposo chegando aqui, bem-vinda também. Então, deixa eu ver o comentário da Glaucia. Eu conheci o meu preparo para a aposentadoria desde os 30 anos. Eu acho que eu comecei, né? Hoje tenho 63 e minha história me ajudou com esse trabalho de terapeuta. É isso, a gente aproveitar tudo que a gente já teve antes e fazer as pazes, né? Porque se a gente não faz as pazes com a profissão anterior, eu me aposentei como professora com muita raiva da profissão anterior. Você pode não entender quanta raiva você tem, quanta mágoa você tem com a profissão anterior. Se a tua profissão atual, na maturidade, não está fluindo, tem muita mágoa, muito ranço, muito rancor, muita coisa lá atrás que você não está em paz dentro de você. O teu coração está carregando esses fardos, né? Então, eu estou fazendo terapia, estou fazendo mentoria para curar esses meus ranços, porque quem tem diabetes tem muita má água. Esses dias, numa sessão com um homem, ele fala que eu dou as tarefas para a pessoa escrever. Você tem mais ranço, você tem mais mágoa, você tem raiva, você tem mais alegrias. O que que você tem mais que você percebe no teu dia a dia? A maioria das pessoas me responde que raiva ela não tem. Raiva não, mas ela tem ranço, ela tem mágoa, ela tem rancor. Só que o que que a gente... Falta só um pedacinho ali. Que está por baixo do ranço, da raiva, do rancor, da sensação de injustiça, da rejeição de tanta coisa, do nojo, da repulsa? O que está por trás disso tudo? É a emoção da raiva que a gente não está vendo. Quem estuda as emoções entende bem do que eu estou falando, né? Eu também não entendia isso antes. Faz pouco tempo que me caiu essa ficha. Quando se vê a escala das emoções, olha lá, raiva. Daí todas as outras, as linhas que a raiva segue. Ranço, mágoa, rancor, sensação de injustiça, impotência, todas as outras emoções vêm depois da raiva, né? Então, a raiz profunda é tudo aquilo do passado que não foi resolvido, né? Então, nós estamos hoje num mundo privilegiado, com muita oportunidade para nós idosas. Eu, quando 53, 54 anos, quando eu comecei a estudar a germânica, antes ainda, eu tinha a visão sobre mim e digo, eu estou muito velha para começar algo novo, mas professora, eu também não quero mais continuar sendo quando me aposentar. Então, eu dizia para mim e para todo mundo, quando eu não vou aposentar enquanto eu conseguir aguentar a profissão, era bem essa linguagem que eu usava. Enquanto eu consigo aguentar ser professora, eu não vou me aposentar. Só que, de repente, tive a oportunidade de me aposentar aos 55 anos e aproveitei o embalo porque não iria aumentar mais o meu valor do aposento e também não estava mais totalmente satisfeita. Já estava percebendo que estava infeliz na profissão, né? E aí, quando me aposentei, nossa, aí sim, meu salário diminuiu, eu precisava ficar em casa, eu não tinha mais o contato com tantas pessoas. Aí que a depressão tomou conta, o baixo astral, o desânimo,
Foi um período, aos 55 anos, aos 56, foi um período bastante difícil. E depois, aos poucos, eu fui começando a ver luzes lá no fim do túnel, mas eram umas luzes bem pequenininhas. Mas voltando ao tema, né? O que acontece com a maioria das pessoas na maturidade, né? A maioria das mulheres, principalmente. Os homens também fazem um caminho parecido, mas tem uma pequena diferença. Como aqui a maioria são mulheres, eu continuo falando mais para vocês. Me coloquem aqui no chat quem está aqui ao vivo no Instagram, se faz sentido para vocês, vocês chegando, passando dos 50 anos, o que que foi acontecendo lá dentro de vocês? Vocês também foram começando a sentir que algumas coisas foram perdendo sentido, algumas coisas foram, alguns vazios foram aparecendo, o corpo foi dando sinais de aumentar de peso. Às vezes são coisas que a gente não percebe emocionalmente, mas a vida vai puxando o tapete, o corpo vai perdendo força, né? Então, às vezes a gente não percebe porque a gente não está acostumado a olhar para o nosso sentido assim de observar mesmo nossas emoções e nossos sentimentos. Então, escreva aqui no chat quem está ao vivo, quem puder escrever, e quem estiver assistindo a gravação no YouTube também pode deixar o seu comentário, se faz sentido para você, o que que você percebeu de mudança quando você chegou na maturidade, de mudança verdadeira. Mas continuando aqui sobre o nosso tema, enquanto isso, o que que tá, por que nós, pessoas mais maduras, temos mais oportunidade de dar certo no mercado de trabalho hoje? A gente já tem uma rede de amizades quando a gente é um profissional bem colocado, um profissional que está bem situado na profissão anterior, ele já tem relacionamento consolidado, ele já tem bastante pessoas que ele conversa, ele já tem bastante maturidade também nas relações, né? E muitas pessoas têm também maturidade emocional. Agora, a pessoa que chega na aposentadoria e não tem nem maturidade nos relacionamentos, como é o caso da maioria de nós, diabéticos, quem faz parte de família diabética ou quem tem diagnóstico de diabetes, a maturidade nos relacionamentos não é uma verdade. A maturidade emocional também não. Por quê? Porque a gente tem relacionamentos muito desequilibrados. A gente vem de histórias de se relacionar com as pessoas de um jeito como se a gente fosse mãe delas, como se a gente fosse crianças pequenas. A gente não tem relações muito adultas, muito saudáveis. Só vocês olharem para o casamento de vocês, eu estou falando com vocês no caso de quem tem diagnóstico de alguma doença, de quem tem a cintura que aumenta muito na menopausa, que é o tema do nosso próximo encontro das mulheres, do grupo da menopausa, porque a gente acredita que é normal a nossa barriga crescer nessa fase. É uma coisa que disseram que pra gente que é normal a barriga crescer. A minha barriga hoje está muito menor do que quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 40 anos. Então, não é normal, não é verdade que a barriga cresça. É normal, depende se a gente continuar no piloto automático, né? Então, todos esses avanços, voltando aqui ao tema da maturidade, todos os avanços que o mundo está vivendo, o mundo tem, todo mundo tem acesso à internet em qualquer lugar que vai, nem que não assine um plano, mas todo mundo onde vai tem Wi-Fi, todo mundo sabe usar o WhatsApp, Instagram, YouTube, todo mundo sabe, né? É uma coisa assim que já faz parte. As pessoas com 80 anos, minha mãe faleceu com 87 anos, ela sabia fazer pesquisa no YouTube, 4 anos atrás. Vai fazer 4 anos que ela faleceu, né? Então, ela sabia fazer pesquisa no YouTube, procurar lá o meu perfil que eu já tinha criado, né? Ela conseguia já usar.
Imagina se no tempo das nossas avós alguém sabia que era um celular. Não existia celular. Então, todas essas mudanças que aconteceram nos últimos anos, elas podem ser boas, podem ser ruins. Depende muito de como você olha para as mudanças, né? A gente vê muita pessoa hoje falando que tem saudade do passado, que tem saudade do tempo que o pai e a mãe mandavam dentro de casa. A gente pode ter saudade, mas o mundo não é mais o mesmo. A gente não pode mais olhar para aquilo e querer aplicar hoje como se a gente tivesse 50 anos atrás. Eu tentei educar os meus filhos do jeito que eu fui educada. Deu bom? Não deu bom. Bom dia, bom dia. Não deu bom. Por quê? Porque na menopausa, assim como a Glaucia está comentando aqui, é, que depois, na maturidade, ela se aposentou com 54 anos, e aos 60 anos ela teve um declínio de novo, né? Porque apareceram outros sintomas, então ela teve que se reconstruir. Isso é o normal, é o natural do nosso corpo, ele vai trazendo mais sintomas, mas principalmente ele vai trazendo sintomas porque a gente não está no nosso lugar de filha, nosso lugar de mãe, de mulher, de esposa, de terapeuta, de profissional. Quando o nosso corpo traz mais sintomas assim repentinos, em qualquer idade, é porque a nossa saúde emocional não está acompanhando a nossa saúde física. Sempre tem algo que não está caminhando em equilíbrio. Tanto que o pâncreas é o órgão do equilíbrio do nosso corpo. O pâncreas produz insulina e produz o hormônio da diabetes, que é o glucagon. Então, o mesmo órgão, nosso corpo produz os dois hormônios, de fazer com que o corpo fique em equilíbrio. E quando que a gente perde esse equilíbrio? Quando que as doenças aparecem? Quando algo na nossa vida está desequilibrada, algo na nossa vida não está a nossa mesa da nossa vida está com alguma perna que está mais curta. Aí o corpo começa a trazer sintomas. E eu estava falando sobre os avanços da tecnologia, da inovação, tudo aquilo que ajuda a gente hoje, né? Aqui eu vou trazer mais perguntas, não vou trazer muitas respostas, porque é uma coisa assim que você também conhece, mas trazer mais conhecimentos, assim, no sentido de indagações para você olhar para a tua história. Essas indagações tem a ver com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu vejo nos atendimentos, aquilo que eu vejo com as pessoas que estão infartando de verdade, porque elas não estão dando conta de acompanhar as inovações. Linda que está chegando, bem-vinda. Estou aqui gravando no YouTube também, por isso não estou citando os nomes, né? Então, existem muitas opções de inovação, de tratamento também na menopausa, na maturidade. Mas será, eu pergunto para vocês, olhem para a história das outras mulheres que já têm uma vida mais longa do que vocês têm. Tentem pesquisar sobre isso, porque eu vejo assim, pesquisando e observando, acompanhando mulheres aqui na minha cidade também, eu vejo que a maioria de nós mulheres está caindo nas armadilhas da inovação. O que são essas armadilhas? Muitos especialistas integrativos, muitas opções de tratamentos que são inovadores, muita opção, de mais opção, muito investimento, muito gasto. Mas será que isso está trazendo saúde a longo prazo? Porque com tanta reposição, com tanto tratamento inovador, com tanta tecnologia, tanta gente se matando nas academias, por que será que o número de infartos está crescendo assustadoramente no nosso Brasil, no nosso mundo? Tem alguma conta que não fecha, gente. É muito sério isso, é muito preocupante.
Porque se tem tanta coisa que ajuda a gente a ter mais saúde, por que o número de infartos está aumentando? Porque o infarto é a maior causa de morte natural. Depois vem a diabetes. As pessoas diabéticas todas morrem de infarto. Então, diabetes está em primeiro lugar faz muito tempo. Então, eu deixo com vocês essa pergunta de será que os avanços da tecnologia estão sendo mesmo avanços para nós mulheres? Será? 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 Por quê? Porque é o que a gente vê na realidade, é algo assim que a gente vê que não é bem por aí. Então, tem dietas que fazem com que a glicose normalize, fique meses dentro da normalidade. Mas eu pergunto mais uma vez: você conhece alguém com. Eu quero viver até os 90 anos. Você conhece alguém que já teve diabetes e que continua fazendo dieta, que continua indo na academia, que continua dando conta da vida dela sendo independente? Eu não conheço. Todas as pessoas que tiveram diabetes aos 50, aos 60, aos 70 e foram pelo caminho de malhar muito, de muita dieta, de muita tirar açúcar, já infartaram. Não conheço ninguém que deu certo. Pode ser que eu estou errada. Estou aqui trazendo as minhas observações, né? Aquelas pessoas que eu pesquiso, que eu conheço, que eu conheci, que tiraram tudo, não estão mais vivas para contar, para dizer para nós que esse caminho é perigoso. Porque quando uma vida é pesada, é difícil, o coração não suporta. A pessoa infarta. Isso a medicina germânica é firme nisso, é segura nisso. A pessoa que não consegue levar a vida com leveza, com equilíbrio, com sabedoria, ela vai infartar, porque o coração precisa de fluxo de sangue, fluxo de líquidos, fluxo do pulmão, fluxo de todo o sistema digestório, de todo o sistema respiratório. Então, eu não sou dona da verdade, não sou a única mulher que pesquisa, não sou a única terapeuta da medicina germânica, mas eu decidi não confiar nos avanços tecnológicos para cuidar da minha saúde. Essa foi uma decisão que eu tomei há mais de 10 anos atrás. Não faço reposição hormonal sem saber a causa, sem saber o porquê. Eu já tomei dopamina por um mês, já tomei, acho que mais, alguma reposição hormonal assim por um mês, 2 meses no máximo. Mas se o corpo não começa a reconstruir, tem algo a mais acontecendo. Agora, se você vai precisar de reposição hormonal para sempre, olhe para por que teu corpo não está repondo os hormônios, né? E muita gente faz reposição hormonal sem saber se o hormônio glucagon está estourando de alto, se a insulina está equilibrada. Então, se você não sabe como estão os teus hormônios da sobrevivência, por que você vai tomar hormônio de ter mais prazer, de ter mais esses hormônios masculinos e femininos? Se o teu hormônio da sobrevivência está dando faísca de perigo. Qual hormônio da sobrevivência? Insulina e glucagon, que são os hormônios do pâncreas. E quais os médicos fazem esses exames? Muito raro. Eu desafio, estou sempre conversando com os médicos também, com as pessoas que eu atendo. Faça o exame da insulina e do glucagon antes de fazer qualquer outro procedimento, outra reposição. Por quê? Porque senão uma simples reposição pode ser que não vai ser a solução que você precisa. Aqui concluindo, aqui no YouTube já vou fechar, para depois continuar só no Instagram, né? Eu deixo umas perguntas aqui para você. Aquilo que você faz hoje para melhorar a tua vida, tua saúde, é o mesmo que outras pessoas já fizeram
alguns anos atrás, quais os resultados que elas tiveram? E se é diferente? Olha sobre o resultado que você espera ter e o resultado que você terá de fato. No último encontro das mulheres lá da menopausa, a gente conversou sobre isso. Toda mulher acredita que vai chegar aos 80, 90 anos com independência, sendo livre. Tá, mas se hoje aos 50 anos já tem ansiedade, já tem pressão alta, qual a chance dela chegar aos 80 anos viva? Muito pequena. Por quê? Porque o coração não vai suportar a jornada. Tomando medicação para equilibrar a ansiedade e pressão alta, a pessoa só sobrevive por mais um tempo. Mas ela não chega com independência e com alcançando os projetos, vivendo aquelas sonhos que ela está projetando hoje, né? Então eu deixo esse questionamento aqui no YouTube e quem ainda não segue meu canal, se inscreva no meu canal e também se isso tudo fez sentido para você, sobre o porquê tantas pessoas chegam na maturidade e infartam antes de viver a fase da melhor idade na aposentadoria, deixe seu comentário, envie esse vídeo para alguém que precisa ver que não existe só sobrevivência na maturidade. Precisamos olhar para o nosso corpo emocional, nosso corpo psicológico, para o nosso corpo físico como um todo. E o que a gente olha normalmente é para a nossa profissão e para o corpo físico. O resto é prejuízo, né? Então, fechando aqui o YouTube.